Hoje nós vamos falar exatamente sobre isso, sobre a famosa parábola da figueira seca, né, que nós encontramos, inclusive, sendo interpretada à luz do Espiritismo pelo nosso querido Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou passar aqui para vocês, e é o que nós encontramos ali no Evangelho. Parábola da figueira que secou. Quando saíam de Betânia, ele teve fome, e vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se, a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então disse Jesus à figueira, que ninguém coma de ti fruto algum, o que os seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, disse, Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. E Jesus disse, tomando a palavra, tende fé em Deus. Digo-vos em verdade que aquele que disser a esta montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente, ao contrário, firmemente, de que tudo o que houver dito acontecerá, verá que com efeito acontece. Esta parábola está exatamente no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos diz que a fé transporta montanhas. Então, aqui, Jesus, através das com ilustrações alegóricas, de uma forma marcante, através de um acontecimento momentâneo, ele cria todo um enredo, né? E que aquela imagem acaba se tornando a imagem viva de algo muito maior para que os discípulos pudessem refletir a respeito exatamente dos porquês e as consequências de tudo aquilo que se vê aos nossos olhos diariamente, através do que nós pensamos, das nossas ações ou mesmo das influências externas que estão ao nosso redor. Legal, né? Então, parábola da figueira seca está aí. No contexto evangélico, Jesus encontra então uma figueira sem frutos e ela aparece totalmente seca diante dos discípulos. Jesus utilizava essas metáforas, como eu disse a vocês, para transmitir então lições morais de cunho espiritual. Essas parábolas falam ao coração e à consciência. E estas parábolas são tão amplas no seu sentido de entendimento que você pode, de acordo com o seu momento, interpretá-la de uma ou de outra forma, mas que basicamente mostra o quê? A esterilidade de algo que pode ser vivo, algo que pode frutificar, algo que pode construir, algo que pode transformar a nós mesmos e aos que estão ao nosso redor. E ali a árvore é apenas um exemplo de algo que poderia ser fonte de vida e que estava ali naquele momento sem ter nada a oferecer. E aí aquilo pode ser interpretado de várias formas, é o que nós vamos ver aqui. Então o simbolismo da figueira, vejam bem, representa o espírito com aparência de fé, mas sem obras. Símbolo de esterilidade moral e da falta de frutos espirituais. É a famosa muita possibilidade, muita oportunidade, mas pouca ação, não é? E aí nós como espíritas muitas vezes nos cobramos nesse sentido através da nossa intenção diária de fazer a nossa reforma íntima, de nos transformar para melhor, de avaliar os nossos erros, as nossas atitudes, para que no dia seguinte isso seja diferente. Para que quando possamos e estivermos sendo postos à prova, façamos de uma forma diferente, de uma forma melhor, que nós nos cobremos, que nós possamos, digamos assim, usar aquilo que nós temos ao nosso favor através da possibilidade presente. E não sim ficar esperando utopias, né? O dia que eu tiver dinheiro, né? Quando eu me aposentar, né? Quando eu ganhar na loteria, né? Quando eu tiver tempo
tempo, né? A gente sempre fala isso agora, né? Quando eu tiver tempo. Nós vamos ter tempo? Nós vamos ter bastante tempo quando a gente bater as botas. Brincadeiras à parte, a gente sabe que lá na espiritualidade a gente vai ter novas tarefas. Então o tempo vai estar do mesmo jeito. E você vai ter que recuperar o tempo perdido. Então, o fruto espiritual é este. Pelos frutos o conhecereis. A verdadeira fé manifesta-se pelas ações no bem. Para ser proveitosa, a fé tem de ser ativa, não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. Passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Se nós não tivermos fé nas nossas possibilidades, naquilo que nós possamos alcançar, naquilo que nós possamos conquistar, e no quanto podemos amparar o nosso semelhante, nós permaneceremos estagnados como a figueira seca. Nós estaremos estagnados sem gerar frutos, mesmo tendo condições de fazê-lo. E é o que acontece. Muitas vezes nós nos acomodamos, nós retraímos, nós nos incomodamos com aquilo que não está de acordo com o que gostaríamos que estivesse acontecendo em nossas vidas. Por muitas vezes não só nos revoltamos, mas também o pior, que eu acho que além da revolta, é cruzar os braços. É nos sentirmos impotentes. É não buscarmos a caridade. Digo a caridade para conosco. Que é a caridade do famoso levanta, sacode a poeira e dá a volta para cima. Não deu errado. Se deu errado agora, amanhã pode não dar. Vamos tentar de novo. Para que desistir? Portas se abrem quando menos esperamos. E isso provém muitas vezes da intercessão vinda do nosso semelhante. Muitas vezes de quem a gente menos espera, da situação a qual a menos esperamos, acontecem coisas que são como as montanhas transportadas. Quando se fala que a fé move montanhas. Quer trocar? Tá ruim esse? Vamos nesse, tá melhor mesmo. Então a secagem da figueira é a ausência de obras que resulta na estagnação do progresso espiritual. O episódio é um convite à renovação interior. Veja lá, a fruta, a árvore não gera frutos. Então, que seque, que seque. E nós podemos posicionar isso, por exemplo, dentro do Espiritismo, como os médiuns, como a mediunidade, como esse dom sagrado que todos nós temos em graus diferentes e de formas diferentes, de nos conectarmos com o Criador, não com os espíritos. São do que os mesmos entes queridos que habitaram este planeta conosco, ou que habitaram antes, ou que de alguma forma estão ao nosso favor, e que estão do lado de lá, e que podem também nos amparar, que podem nos intuir, que podem se aproximar a nós quando nós desejamos praticar o bem. E o bem para conosco também, não é o bem para com o próximo apenas, não é, Érica? É quando nós queremos realmente, do fundo do coração, a transformação. Não é? Certo? Diga-me o que pensas e o que direi com quem andas. E é assim, quanto melhor eu penso, quanto mais positivo eu sou, eu atraio os espíritos de luz. Eu atraio a intercessão do Criador ao meu favor, porque as energias modificam ao nosso redor e a jornada se ilumina. E caminhos que pareciam nebulosos, portas que estavam fechadas, se abrem. E se abrem de uma forma inimaginável. Inimaginável. E que nós, às vezes, até intimamente rimos e falamos, não acredito que está acontecendo isso. Da pessoa que nós mesmos menos esperamos. Situação que nós nunca imaginávamos que iria acontecer. Da intuição maravilhosa que muitas vezes achamos que é a nossa ideia, que surgiu como um estalo e que na verdade é pura intuição vinda de colaboração espiritual e que às vezes nós deixamos de usar ao nosso favor. A mediunidade, dom sagrado, ela tem que ser utilizada ao favor não só de nós mesmos, óbvio, quando nós nos conectamos e vemos o que está errado, como nos sentimos, como podemos melhorar ou procurar ajuda, não é? Ou usar o que temos de bom a favor do nosso semelhante, espalhando alegria. Por que não? Espalhar alegria, sorrir mais, não é? Praticar mais o bem, mesmo que sejam pequenas ações. E o médium que se conecta, ele é a figueira que frutifica.
pois a mediunidade é um dom sagrado que todos nós recebemos para ser praticado em favor de todos, não só nós mesmos. Então, na verdade, o que acontece é que todos somos figueiras que podemos gerar frutos espirituais de transformação. Se o planeta não está como gostamos, façamos a nossa parte. Não vamos conseguir modificar o mundo gritando. Modificaremos o mundo através da atitude correta, do posicionamento positivo, da influência e da contagiando os que estão ao nosso redor de forma alegre, positiva, inspiradora e com fé. Com a fé firme, com aquela fé direcionada, aquela fé de antecipação já daquilo que nós desejamos alcançar, como se já fosse nosso, mostrando aos demais que nós somos pessoas, podemos dizer, uma palavra bem simples, otimistas. Por que não? Você é otimista? Que bom. Quero ser como você, porque é assim que funciona. Eu não quero mais alguém para ficar ali se queixando e reclamando da vida se eu estou me sentindo com vontade de fazer a mesma coisa. Eu quero encontrar alguém que me inspire. E nunca no mundo nós tivemos tantas oportunidades de conectar-nos com pessoas ao redor do mundo. Aprendermos através dos meios de comunicação que são diversos hoje em dia, em que nós podemos descobrir mundos fantásticos de conhecimento, de transformação e propagação do amor e da fraternidade, ao invés de utilizar essas ferramentas de forma negativa, compartilhando aquilo que não deve ser levado adiante. Vamos fazer o contrário. Vamos motivar as pessoas. Vamos transformar esse planeta. O momento é agora. Senão nós seremos figueiras secas. Na interpretação espírita do nosso querido Kardec, ele diz então, vamos lá, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, no item 12, que a fé viva é essa realmente que é a fé da prática diária, da transformação. Como é a fé morta, daquela em que nós nos acomodamos e apenas esperamos as coisas acontecerem, sem nos mobilizarmos, sem darmos o primeiro passo. Nós não precisamos também sair fazendo as coisas estupefadamente, saindo que nem loucos aí, tentando resolver as coisas, né? A gente precisa apenas dar o primeiro passo. Respirar, se conectar e tentar atrair. E a fé é ela que transforma as montanhas, é a de vontade direcionada no bem, é a posse antecipada, como eu disse, de atrair algo que não se tem como sendo algo real na nossa existência. E que isso sempre seja amparado no quanto nós podemos utilizar em benefício de todos, e não só nós mesmos. Se não prejudica a ninguém, perfeito. Se não traz nenhuma consequência negativa, perfeito. Se mobiliza as pessoas e a mim mesmo para a transformação, para melhor, perfeito. E aí vamos ver um pouquinho aqui nossos queridos personagens, como o nosso querido Emmanuel, mentor do Chico Xavier. No livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 24, ele diz assim: o espírito improdutivo no bem é comparado à figueira estéril. Devemos frutificar através do trabalho e da caridade. Quando eu digo mediunidade, você não precisa estar aqui na Câmara de Passes trabalhando todas as sextas-feiras. Mas você pode usar a sua mediunidade como, digamos assim, voz da consciência que te orienta, que te diz o que é errado, o que não é. Sentindo a intuição quando alguém está ao seu lado passando por um problema ou se queixando. Muitas vezes você recebe uma inspiração de algo que você pode fazer ou falar e que modifica a vida daquela pessoa. E que muda o pensamento dela, redireciona, muda a estação daquela pessoa para ela sintonizar numa outra frequência de reconstrução, numa frequência positiva, de ânimo, de crescimento. Nós somos capazes de fazer isso. Ou não? Ou não? Quem nunca já sentou do lado de alguém e falou: nossa, mas que bom ouvir isso aqui, veio na hora certa. Nossa, como essa pessoa é inspiradora. Como aquela palestra foi legal. Falou alguma coisa que eu precisava ouvir, olha lá. É isso que nós podemos fazer. E isso é um dom que todos nós temos. Ou não. Certo? Não sei que a gente seja mudo, né? Se a gente for mudo, a gente escreve, faz o sinalzinho e está tudo certo. Né?
Hoje mesmo, né, o Alberto colocou nos grupos, você viu lá do nosso grupo, acho que foi da Assembleia do Evangelho, nem vi direito qual grupo foi, né, um videozinho, já que é provado cientificamente que você pode fazer preces intercessórias para as pessoas e que funciona. Já foi provado através de estudos cientificamente. Digamos que eu não conheço a Andréia, que é amiga do Luiz, e o Luiz chega aqui e fala, pessoal, vamos orar pela Andréia, que ela está passando por um problema de saúde, e nós fazemos uma prece em intenção da Andréia. Chega no dia seguinte, o médico fala, nossa, ela melhorou muito. E eles começam a juntar estudos assim, fazer estudos, pesquisas, e há comprovação científica de que isso realmente tem consequências reais, ocorrências reais, transformações, curas reais. Isso foi levado para outros países que fizeram estudos, e aí sim foi comprovado que isso pode sim ser adotado, quem sabe no futuro, por protocolos da medicina, como algo importante. Preces intercessórias. Por quê? É algo fantasmagórico? É algo do outro mundo? É algo só vinculado à religião? Não. É algo de energia, de transmissão de forças que vão modificar alguma coisa ou alguém para um estado melhor. Pode falar. Então, eu moro em Caraguatatuba. E lá nós temos a capelania no hospital regional. E já foi comprovado melhora das pessoas que aceitam a visita, a oração. São várias religiões, cada um da sua religião escolhe a pessoa que quer que vai orar por ela. E esses outros tipos de cura, com animais, não é? Também. Doutores da alegria, tudo isso. Mas é isso mesmo, gente. Aqui nós temos a nossa urna de vibrações. Nós podemos fazer uma prece ali na Câmara de Passes, se vocês solicitarem. Sincera, de coração. Isso é muito importante. A gente pode ajudar uns aos outros. Sim. Né? Algumas religiões vão dizer que é uma vigília, que seja. Mas isso funciona. O André Luiz, não é ele aqui, tá? Ele aqui é outro André, né? É o André Luiz do Caritas, tá? Ele diz o seguinte aqui, ó, o uso correto das oportunidades reencarnatórias e a importância do serviço e da ação construtiva. Como eu disse, cada vinda ao plano físico pelo espírito é uma área nova de conhecimento que ele pode desenvolver. Ele terá uma nova oportunidade através dos conhecimentos adquiridos naquela situação encarnatória. Né? Por exemplo, o espírito, vamos dar um exemplo assim bem básico, o espírito é como se ele fosse um ator que interpretasse várias peças teatrais. Em cada peça ele tem um papel, ele tem um personagem com situações e ações diferentes a serem executadas. E ali ele aprende. E ele desenvolve aquilo que ele já aprendeu em outras situações, naquele momento, naquele papel que ele está desempenhando, que tem a sua devida importância. Nós somos esses, espíritos imortais com papéis diferentes a cada jornada encarnatória. Então a gente vem com bagagem, a gente tem que trabalhar essa bagagem, aparar as arestas, viu meninas? Aparar as arestas daquelas coisas ali que ficaram para trás e que às vezes estão ali dentro da cabeça, trazendo caraminhola e segurando a gente e nos transformando em procrastinadores compulsivos, a reclamões excessivos, a pessoas muitas vezes que estão ali amarguradas, mas você tem que combater isso. Esse é o objetivo de estar aqui, é ter fé que tudo pode ser transformado. É não ser a figueira seca. E o André Luiz diz isso, que a nossa reencarnação ela é sagrada. Ela tem que ser aproveitada ao máximo. Gente, é o sabugo de milho que você tem que comer até o último milhozinho, não deixar sobrar nada. Porque se você comer tudo, muito provavelmente você vai passar na próxima jornada com uma oportunidade diferente de expansão, de crescimento, e muitas vezes melhor do que a anterior. Então a mediunidade ela é um dom a serviço da humanidade, para trazer o fruto espiritual, para nós termos o contato com a espiritualidade, que muitas vezes nos assiste, nos trazendo informações a mais, de algo que muitas vezes, dentro do véu da matéria, fica como sendo algo restrito. Nós somos que nem o brinquedo, aquele joguinho de videogame antigo do Pac-Man, não é isso?
que fica andando nos labirintos, não é isso? A gente fica ali em 2D, não é 3D, né? A gente fica só ali, vai, vira, e fica a paredinha, vai e volta e não sai do lugar. Né? E Deus está olhando ali, né? Está no 3D, ali por cima, olhando, mas é ali o caminho, meu filho. E aí a gente tem que seguir essas intuições e falar, opa, comi aqui, vou para cá, que vai dar certo. Não vai ter monstrinho ali do outro lado. O aspecto moral e a atualidade de tudo é que a parábola então convida à fé ativa, ao exercício do perdão, o perdão a nós mesmos, do tempo que passou, do quanto procrastinamos, do quanto erramos, do quanto deixamos de construir uma jornada melhor, quanto deixamos de aprender, o quanto deixamos de nos relacionar de forma saudável com os que estão ao nosso redor. E nós temos que aproveitar, porque a jornada é rápida, o tempo passa. Essa encarnação ela é curta, são alguns anos. Nós não somos eternos com este personagem. O espírito sim, mas esse personagem já tem umas missões, ele tem que fazer o papel, senão ele não vai terminar o espetáculo, ele não vai ser aplaudido. Tá? E para ele ser aplaudido, ele tem que fazer da melhor forma possível, para ele ganhar um papel melhor na próxima. É preciso então unir conhecimento e sentimento, fé e obras, não é? Como diz o Kardec, a fé raciocinada é aquela fé que não é a fé cega, a fé das utopias inatingíveis, mas sim a fé de algo que é possível ser atingido, de algo positivo, que nos traga construção, aprendizado, que não nos destrua. Porque às vezes, né, aquilo que eu falo, às vezes aqui nas palestras, eu quero ganhar na, como é que chama lá, Mega Sena? Ganhar 50 milhões na Mega Sena, mas será que vai ser legal para mim? Aí eu vou parar de vir no Caritas, que me ajuda espiritualmente, vou comprar um jet ski, né, e vou lá, uma casa na praia, e vou me arrebentar numa pedra. Eu falo, olha, adiantou nada aquele dinheiro todo. E não é, a gente vê isso por aí, não vê? As pessoas se acabarem por dinheiro, pela matéria, conquistarem tudo que elas querem materialmente, chega lá no final e fala, não sei, não está tão legal assim, né, Érica? Não está tão legal. Então a gente tem que saber conciliar tudo isso. Não que eu não deseje que vocês ganhem na Mega Sena, né? Pode ganhar, poxa. Se ganhar, ó, não esquece de mim. Hã? Mas não me deixa faltar ao Caritas. Fala, ó, você vai lá, nem que você venha menos vezes, mas venha, a gente precisa aqui fazer essa troca. Senão vamos nos tornar pessoas vazias, figueiras secas. E a renovação espiritual é isso, a mesma figueira seca, ela pode se florescer em novo ciclo. A nossa jornada ela é dinâmica, nós podemos a cada dia refazer as nossas trilhas. Deus oferece sempre novas oportunidades de crescimento, todos os dias. A gente não ouve isso quando fecha uma porta, abre outra, às vezes abrem várias. Você fica até em dúvida, para que lado eu vou? Às vezes não abre nenhuma, mas por que não abre nenhuma? Porque eu estou fechado, estou enclausurado, eu não estou aberto. Eu estou tão preocupado no meu problema, eu estou tão amargurado, eu estou tão Pac-Man, eu gostei do Pac-Man, eu estou lá no labirinto, que eu não saio daquele looping, daquele ciclo. E aí não consigo sair porque eu não enxergo mais nada. Eu estou aturdido nos meus problemas. Mas, poxa, mas e aí, Marcelo, como é que eu saio? Gente, tem de tudo. Né? Hoje em dia você tem terapia, você tem medicamentos, você tem casa espírita, você tem programas para restabelecer a sua saúde, não é, Juliana? Fazer exercício, não é? Conhecer novas pessoas, frequentar melhores lugares, estudar. Ligar o seu computador não para ver notícias trágicas, e sim notícias bacanas, coisas documentários, né, que façam você aprender novas coisas, enxergar novos horizontes. A vida é isso. As ferramentas estão aí. Agora, se não, voltamos a ser a figueira. Então, tá aí. A síntese da parábola é: fé mais obras igual a evolução. Estagnação igual a perda temporária de oportunidades. Eu sou médium, não utilizo meus dons. Mas eu preciso ir na casa espírita, fazer o desenvolvimento, trabalhar na Câmara de Paz. Você pode usar isso no dia a dia. Como eu disse, na sua intuição, no seu controle, né? Que é a sua voz da consciência, naquilo que você fala, como você faz. Isso já está sendo a sua mediunidade posta em prática, se você estiver conectado, se você estiver positivo na ação.
certo? Se isso não acontece, você se torna, sabe o quê? Vítima dos obsessores, não é, tio Luiz? Vítima dos obsessores. E os obsessores nem sempre são desencarnados. Eles também estão aqui encarnados às vezes. Aqueles que te levam para o mau caminho. Aqueles que te falam, olha, ele não devia ter falado mal de você, vai lá e briga. Você fala, para que eu vou brigar? Não é melhor eu ficar de bem com ele? Não, mas você está certo. E aí você tem que entender que às vezes tudo tem os dois lados. O que nos afeta e o que afeta ao nosso semelhante. Não é? É posicionarmos do outro lado e tentarmos enxergar de uma forma diferente quem muitas vezes nos fere ou é indiferente a nós. Talvez nós encontremos respostas que a gente nem imagina. Basta ter olhos para enxergar. Basta ter fé. Basta buscar a verdade. Buscar a verdade. Este é o objetivo. Então, nosso Emmanuel, através do nosso querido Chico, nos diz: frutifiquemos no bem e a vida nos abençoará com novas flores. Plantando, semeando amor, semeando muitas outras coisas que vão nos trazer o retorno na hora certa, da forma certa. Se eu não sair da zona de conforto, que eu digo muito bem que para mim zona de conforto é preguiça, não é isso? A gente tem preguiça às vezes mesmo de fazer as coisas. Se mexe, vai, arrisca, arrisca. Se não der certo, né, Márcio? Chama os universitários, não é isso? Fala, ó, como é que eu faço aqui? Me ajuda? Sempre vai ter alguém para ajudar. Eu estava outro dia com um cliente meu, senhor, querendo fazer lá um curso online do que era, de como mexer no computador e tal. E ele, eu fui fazer o curso lá, não sei aonde que me indicaram, na verdade ele foi presencialmente, não entendi nada. Eu falei, ó, vem cá, senta aqui. No YouTube, abre aqui, ó. Tem um curso online para iniciantes aqui. Como é que é isso? Eu falei, vários capítulos. Você senta na sua casa e assiste. Ele vai ensinando. Depois tem até o contato do professor lá, se você tiver dúvida. Nossa! Eu falei, viu? Que legal. Nossa, descobriu o mundo. Descobriu o mundo, não sabia nada de computador. Agora já fica mexendo lá. Não é legal? Não é legal? Eu fiz alguma coisa por ele, mas ele que vai fazer por ele. Ele pediu ajuda aos universitários. E a gente às vezes não faz. A gente tem orgulho. A gente tem orgulho, né? Fala, eu vou me diminuir na frente dos outros. Para quê? Qual o problema? Qual o problema, né, Lia? A gente depende um dos outros. Qual o problema? Essa é a pergunta. Então pensem a respeito disso. Acreditem nas possibilidades de evolução, de crescimento que vocês têm, dos dons que Deus te deu, neste corpo maravilhoso que nós recebemos como dádiva divina para ampliar as possibilidades aqui dentro de executar, de amar, de aprender e crescer. Esta é a mensagem da parábola da figueira seca. Descruzar os braços, seguir adiante e acreditar. É isso. Que possamos então ser figueiras vivas, oferecendo frutos de amor e serviço, amigos. Está aqui umas referências para quem quiser pesquisar, olhar os livros. E a gente fica aqui para alguma dúvida, se alguém quiser fazer alguma colocação. Não é, André? Por favor.